Beleza, pessoal, vou apresentar aqui a tela, certo? A aula de hoje é uma continuação da aula passada, né, que a gente parou e, né, vamos ir adiantando esse assunto, né, que é o último assunto envolvendo diodo, né, pessoal, que a gente já está há muito tempo vendo, né, infelizmente devido aos feriados e eventos a gente ficou bem prejudicado. Então, o esperado é que a gente termine diodo amanhã, tá? E aí eu vou passar a lista de exercícios e aí vamos para o próximo assunto, né? Vamos avançar um pouco. É, tá gravando, então vamos lá. Bom, o que que a gente viu semana passada, né, pessoal? A gente viu bastante coisa, né? Foi bastante coisa mesmo, bastante conceitos, né, novos, como a questão da corrente contínua, né, conceitos envolvendo eletricidade, né? Vimos o que é corrente contínua, tá? A corrente contínua é aquela corrente em que o fluxo de elétrons não muda a direção, tá? Vimos o que é corrente alternada também, é aquela corrente, né? Aquela fonte de energia elétrica que alterna os valores. Ora ela vai para um sentido, ora para outro, tá? De acordo com a frequência, né, que a gente viu. Fontes de corrente alternada que a gente viu na aula passada, né, pessoal? Quem poderia citar? Onde a gente encontra corrente alternada no dia a dia? Hein, pessoal? Vamos fazer essa revisão da aula passada. Onde nós conseguimos encontrar fontes de corrente alternada? Ninguém? Podem falar, pessoal. Bom, então a gente vai revisar aqui com bastante calma. A gente viu corrente contínua, certo? Corrente contínua, na verdade, a gente já está vendo por bastante tempo, né? Aquele assunto da avaliação 1, da avaliação 3, quando tinha um circuito elétrico, né? Todos eles estavam em corrente contínua. Quando vocês fizeram eletricidade básica, vocês trabalharam com corrente contínua, né? E a corrente contínua é a corrente mais fácil, né, que tem, porque ela só se desloca em um sentido, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma fonte de energia de corrente contínua que ela é positiva e negativa, né? Ela tem dois polos. O sentido da corrente é do polo positivo para o negativo, certo? No entanto, para isso você tem que ter um condutor. E nesse condutor vai circular os elétrons, né, que são, eu estou colocando aqui representado por essas bolas aqui, né, em laranja, né. Então elas estão se deslocando, ó, do positivo para o negativo, fazendo meio que um circuito, né. Daí o nome circuito elétrico, certo? Isso é que vocês já estão trabalhando já há bastante tempo. E as fontes onde você consegue encontrar a corrente contínua tem no slide aqui, ó, pilhas, baterias, dínamos, painéis solares. Tá? As baterias que vocês utilizam no dia a dia, né, para controle remoto, para ligar um brinquedo, não sei, enfim, aquelas lâmpadas portáteis, né? Todas são de corrente contínua e você vai ver que elas precisam de pilhas e baterias, tá? Porque são uma fonte de corrente contínua. A corrente alternada já é aquela corrente que ela fica se alternando, né? No sentido. Então você vê que aqui já não tem aquele mais e menos e tem um sinal aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem aqui um sinal característico da corrente alternada. Qual o nome desse sinal aqui, pessoal? Que a gente viu na aula passada também. Eu estou perguntando pra gente revisar mesmo, viu, pessoal? Pra ver se vocês estão fixando o assunto. O nome do sinal? Isso.
Sinal Eu sei característico. que ele representa a onda sinoidal, né? Exatamente. Muito bem, Luiz. Parabéns, é isso mesmo. Então esse aqui é o sinal, né, que representa a onda senoidal. Muito bem. Então é uma característica da corrente alternada, porque ela vai alternando os valores, e essa alternância, né, se vocês repararem aqui os elétrons, ó, eles vão e voltam, tá? E se a gente for representar esse movimento, vocês vão ver que ele é um movimento que faz meio que um círculo para cima e outro para baixo, né? O senoidal, o seno, né? E aí a diferença entre os dois, né? Aqui dá para ver melhor. Em verde, ó, você tem a corrente alternada com sinal senoidal. Já a corrente contínua, se a gente for representar ela, né? Por exemplo, uma bateria de 12 volts, né? Se é que fosse 12 volts. Eu tenho uma bateria de 12 volts e vou medir a tensão na bateria, né? Aí você vai lá, você vai usar um equipamento de medição, que pode ser o multímetro, né? Ou o voltímetro. Coloca o aparelho de medição nos terminais da bateria e o que você vai ver? Você vai ver que a tensão medida vai ser sempre a mesma. Então, se a gente for fazer várias medidas durante o tempo, você vai ver que sempre vai dar 12. 12, 12, 12. Logo, né? A não ser que ela esteja descarregando, né, pessoal? Mas enfim, vamos abstrair só para nossa aula. Ela vai estar sempre 12. Se ela está sempre 12, se você for traçar uma reta no tempo, ligando os pontos, né? Você vai ver que é, vai ser contínua a reta, né? Observem aqui, ó, contínua. Já o sinal alternado, não. Se você for medir ele, você vai ver que ele vai subir até um valor, depois descer, depois subir novamente. Então ele vai alternando. E se a gente for fazer também, seguir os pontos, né? Se você fizer várias medições, você vai ver que você vai ter um sinal característico parecido com o seno, né? Na verdade, você vai ter uma senoide, que é essa onda aqui que está em verde, tá? Obviamente, isso aqui foi apenas uma ilustração. Quando você for medir realmente uma fonte de corrente alternada, você vai ver que vai ter sempre um valor, porque ele mede o valor eficaz. É um outro conceito que a gente viu também, né? Ah, esqueci de falar. As fontes de corrente alternada que eu perguntei para vocês, é bem simples, né? Uma fonte do dia a dia é a tomada residencial. A tomada, né, que você tem na sua residência, ela é uma fonte de corrente alternada. Componentes que usam fonte de corrente alternada, lâmpadas, né, pessoal? Entre outros, né? Então vamos seguir aqui, né, para a gente avançar um pouco. A gente viu esse conceito aqui, né, do que é a onda senoidal, tá, pessoal? Embora vocês estejam tímidos, a gente viu, né? A gente viu o que é frequência, o que é período, tá? Eu não vou revisar aqui, senão a gente vai ficar muito preso nesse conteúdo e não vão avançar. Vocês vão revisar isso aqui na lista, tá bom? Se tiverem dúvidas também, vocês podem me contactar. Isso aqui a gente viu o que é frequência, né? Frequência é 1 sobre o período. Período é 1 sobre a frequência, são relações inversas que a gente viu também, né, na aula passada. Frequência, pessoal, é a quantidade de ciclos por segundo e período é o tempo em que executa um ciclo. Isso aí a gente também viu. Eu fiz a simulação para vocês, foi bem bacana, né? A parte da simulação. E aqui, né, o exemplo da frequência que eu mencionei na aula passada. Aqui eu pedi o que é a frequência e o período do sinal. Isso aqui a gente também viu, né, pessoal? Vou fazer aqui rapidão para revisar, né? No caso aqui, o período já está aqui na própria figura, né? Como eu falei que o período é o tempo para executar um ciclo, e um ciclo, né? A gente viu que é uma figura dessa aqui completa. Observem, ela começa e termina, depois ela se repete. Então o ciclo é apenas uma unidade dessa repetição aqui. Se o ciclo começa aqui e termina nesse ponto 1, né? Digamos que ele começa no ponto 0 e termina no ponto 1. A distância do ponto 0 ao ponto 1 é o período. E a distância desses sinais é medida em tempo, né? Então, o tempo para executar esse sinal foi 0,1 segundo,
Se o tempo para executar esse sinal, esse ciclo, foi 0,1 segundo, o período, né, é 0,1 segundo. Já a frequência, como é 1 sobre período, né, a fórmula, né, nós teremos então que a frequência é igual a 1 sobre 0,1. Que vai dar o que, pessoal? Vai dar 10 unidade de frequência Hertz. Unidade de frequência Hertz, unidade de período segundos. Então, para um sinal senoidal com período de 0,1 segundo, nós temos uma frequência de 10 Hz. Ou então, se eu tenho um sinal senoidal cuja frequência é 10 Hz, o período é 0,1 segundo. São relações, né, opostas, né? Sempre um sinal vai ter período e frequência. E sempre esses valores vão ser inversos, né? Isso aqui a gente viu também, viu, pessoal? Não vou focar muito, senão a gente não vai avançar. Então, a novidade é o circuito retificador, né? Então, o que é o circuito retificador? É a gente transformar aquele sinal senoidal, né? É um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico que existe na prática, tá? E existe em vários componentes. E ele é utilizado para a gente transformar um sinal senoidal ou uma corrente alternada, né? Vamos trabalhar assim com corrente. Uma corrente alternada cujo sinal é senoidal, né? Então vamos transformar a corrente alternada, vou chamar aqui de CA, em corrente contínua no final, né? Que é nesse ponto final aqui, ó. Começou corrente alternada, terminou corrente contínua. O circuito retificador faz essa conversão, tá? Para isso ele vai precisar, né, de alguns componentes. Por exemplo, o diodo, né, que é o que a gente está trabalhando. Além do diodo, a gente tem um transformador, né? O transformador, no nosso caso aqui, é um transformador abaixador, que ele vai abaixar a tensão de entrada. Por que isso, pessoal? Porque normalmente, né, os circuitos retificadores, a gente trabalha, né, com a tomada residencial, a tomada da casa, né? Então, quando a gente está trabalhando com a tomada, a tensão dela é 220, tá? 220 em corrente alternada, né? Como eu mencionei. Então, eu quero carregar o meu celular. O meu celular, a bateria dele é 5 volts, né? Vou colocar isso. É 5 volts em corrente contínua, tá? Que é 5, que tá... Deixa eu apagar aqui. Ele é 5 volts em corrente contínua. Então, pessoal, dá para notar que não faz sentido, né? As relações são muito diferentes. A tomada é 220 volts, corrente alternada. O meu celular é 5 volts, corrente contínua. No entanto, vocês carregam o celular de vocês na tomada, não é isso? Então, o circuito que faz com que essa relação da tomada da casa fique compatível com a tensão do celular é o circuito retificador. Para isso, primeiro ele passa por um transformador que vai abaixar 220 volts para 5 volts. 5 volts, só que os 5 volts ainda vai ficar em corrente alternada. E depois disso, ele vai passar, né, de corrente alternada para contínua usando o retificador. Então, o transformador abaixa, que é a primeira etapa. O retificador é a segunda etapa, que transforma para corrente contínua. Tem o filtro também, mas isso aqui a gente ainda não vai ver. Bom, enfim, o transformador elétrico, né, pessoal, ele tem isso aqui a gente viu na aula passada também, né, se eu não me engano. Ele tem essa característica de ser um elemento, um equipamento elétrico, em que não há ligações elétricas entre os lados. Observem que aqui é um lado que a gente chama de primário e aqui é um lado que a gente chama de secundário. E aqui em preto, né, esse enrolamento aqui preto é o primário, é o enrolamento do primário. É onde você coloca a entrada. E aqui, né, o enrolamento secundário é onde você coloca a saída.
Se vocês repararem, vocês não têm conexões elétricas entre eles, tá? Eles estão isolados eletricamente. No entanto, ele transforma energia. Por quê? Porque aqui vai acontecer uma relação chamada indução eletromagnética, que vocês ainda vão ver na física, tá ok? Mas não se importem muito com isso, mas essa indução eletromagnética sugere que quando eu coloco uma energia aqui no primário, no secundário você vai ter outra energia proporcional, tá? À relação entre números de espiras. O que seria número de espiras, pessoal? É bobinas. Acho que vocês já devem ter visto bobinas, né, elétricas, tá? É um enrolamento de cobre, tá? É um enrolamento de um condutor qualquer. Então você vai ter uma bobina de um lado e de outro. Quando você energiza a primeira, você vai ter uma reação na segunda. E essa reação pode ser de elevação de tensão ou de redução de tensão. E essa relação se dá por essa equação aqui, ó. RT igual a N1 sobre N2, que é o número de espiras 1 sobre o número de espiras 2, que também pode ser igual a V1 sobre V2, que também é igual a I2 sobre I1. Vamos simplificar aqui, né? Aqui dá para entender um pouco melhor. Nós temos um circuito elétrico em que você tem uma entrada de corrente alternada e uma saída também de corrente alternada, porque aqui a gente ainda não está retificando. No entanto, eu vou abaixar uma tensão aqui que é 220 para uma tensão X aqui. Para eu saber a relação que eu vou usar para chegar em X, eu tenho que saber o número de espiras. Por isso que temos aqui a equação de transformação. Simplificando mais ainda, exercício, né? Então, no caso aqui, ó, nesse exercício, é de um transformador abaixador, que é o que a gente está trabalhando aqui na nossa disciplina. Para ser um transformador abaixador, ele tem que ter dois critérios. Primeiro, o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário tem que ser maior que 1. Isso significa, na prática, que N1 tem que ser maior que N2, né? Obviamente. Logo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para ser um transformador abaixador, o número de espiras no primário tem que ser maior que o número de espiras no secundário. O que significa isso? Se N1 eu tenho 10 enrolamentos, 10 espiras, né, que é o termo técnico, mas podemos usar 10 enrolamentos no primário, no N2 eu tenho que ter um valor menor se eu quiser abaixar a tensão. Se eu jogar um valor maior do que N1 no N2, por exemplo, se eu jogar 20 no N2, ocorre o inverso, eu vou aumentar a tensão. Como eu não quero isso, né, a gente não trabalha com transformador elevador na nossa disciplina, a gente pode então, né, no caso, tem que trabalhar com valores menores que 10 nesse caso aqui, né? Se N1 fosse 100, era valores menores que 100, mas como é 10, valor menor que 10. Então eu posso jogar um valor de 5 aqui, ó, e eu vou ter uma relação, tá? Qual é a relação que eu vou ter aqui? N1 sobre N2 igual a 10, né, sobre 5, que vai dar o quê? 2. Então a relação de transformação, nesse caso que eu hipotético que eu coloquei aqui, é 2. Beleza? E aqui o exemplo, né? Eu tenho um exemplo bem fácil aqui, né? Eu já coloco a solução. Eu tenho um circuito que a entrada dele é 220 volts, em corrente alternada. E eu quero saber a tensão aqui, né, no resistor. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber utilizando o número de espiras. Aqui eu falo, né, na questão que N1 é 100 e N2 é 10. Aí como é que se resolve isso? Primeiro, né, o valor de V2, que é a saída aqui, ela é obtida através da relação de transformação. Como seria essa relação? V1 igual a V2 igual a N1 sobre N2. V1 eu tenho, que é 220. V2 é o que eu quero, né? Então vai ficar 220 sobre V2 igual N1 eu também tenho, que é 100. N2 eu também tenho, que é 10. Então vai ficar 220 sobre V2 igual a 100 sobre 10. 100 sobre 10, 100 dividido por 10 é 10. Então 220
dividido por V2 vai ser igual a 10. Logo, V2, se eu isolar ele, né, vai ser igual a 220 sobre 10. V2 vai dar igual a 22. Então, esse transformador transformou 220 para 22 volts. Tá? CA, que eu botei CC, mas é CA porque ainda não está retificando. Pronto, isso aqui a gente também viu. Essas revisões são bem longas, né? Beleza, a gente já aprendeu a usar o transformador na aula passada e a gente ficou no retificador, que é o objetivo da aula, de fato, né? O retificador, pessoal, ele transforma a corrente alternada em contínua e ele pode ser de dois tipos, que é o de meia onda e o de onda completa. O de meia onda, o que acontece? Você vai ter um circuito parecido com o exemplo anterior, só que você adiciona um diodo, vou chamar de D1, no secundário, né? Simplesmente isso. Isso aqui me garante uma retificação em meia onda. Tá? O que significa retificação de meia onda? Aqui a gente tem uma ilustração que dá para vocês entenderem melhor, né? A retificação de meia onda, se a gente for tratar a entrada, ó, você vai ter um sinal de entrada e um sinal de saída. A entrada, vamos dizer que é a tomada. A saída, digamos que seja uma bateria de celular para carregar. É um exemplo, tá? A bateria ela é corrente contínua e a tomada é corrente alternada. No retificador de meia onda, a tomada ela tem essa característica. Ela vai aqui primeiro para um valor positivo, depois desce para zero e depois desce para um valor negativo. No retificador de meia onda, o que acontece? Enquanto essa primeira onda aqui da entrada, que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, quando a corrente representada por esse pontinho vermelho, ó, quando ela sobe e desce, no circuito elétrico, a corrente vai fazer um circuito, vai percorrer um circuito, certo? Que vai do mais até o menos, né? No entanto, o retificador de meia onda, ele só vai deixar passar a onda positiva, tá? A onda negativa não vai passar. Por que não vai passar? Porque o diodo, quando a onda estiver negativa, ele vai estar inversamente polarizado. Quando a onda estiver positiva, ele vai estar diretamente polarizado. E nós vimos nas nossas aulas de diodo que o diodo só conduz energia elétrica se ele estiver diretamente polarizado. Por isso que o sinal de saída, ó, ele só vai aproveitar os valores positivos. Vejam aqui, né? Então você vai ter um VP, que é o sinal alternado, CA, e aqui é o sinal contínuo, que já é a retificação. Entre eles vai ter a retificação, né? Na retificação o que vai acontecer? Os valores aqui que estão positivos estão aqui, ó, vão ser absorvidos, e os valores negativos não vão ser absorvidos. Então, o valor positivo aqui, ó, ele absorve. Então ele vai pegar essa área aqui, ó, da onda senoidal. Já essa área aqui ele não vai absorver. Depois vai absorver outra área positiva, a área negativa não. Por isso que ele é um retificador que a gente chama de meia onda. Ele só vai aproveitar metade da onda de entrada. Beleza, pessoal? E aqui alguns cálculos, tá ok? De um exercício, tá? Pessoal, assim, aqui a gente tem que ter... Não se preocupem se vocês estão achando o conteúdo difícil, porque realmente ele é difícil. Mas a dificuldade é só na questão da abstração, né? De você imaginar as ondas, né? Porque isso aqui é uma abstração. A gente está imaginando a onda de entrada, que é alternada, e imaginando a onda de saída, tá? Obviamente elas existem, mas aqui a dificuldade é a abstração, tá? Na prática,
a dificuldade é menor, porque a gente só tem que usar as equações. Na prática, o que vai ser pedido? Digamos que eu tenho um circuito de corrente alternada, que ele vai passar por um retificador de meia onda. Qual o valor da corrente contínua do retificador de meia onda? É basicamente isso. E o valor de corrente contínua do retificador de meia onda você vai obter, né, usando essa equação aqui, ó. Tá? Que é o valor de pico menos o valor do diodo dividido por π. Tá ok? Aqui fica mais fácil da gente ver, né, no exercício. Então vamos lá, qual é a equação? O exercício, eu quero a tensão e a corrente média do circuito de corrente alternada de 220, considerando a relação de transformação de 10. Esse aqui é um exemplo completo, né? Usa transformador e ele também usa o retificador, né? Esse exercício, a gente vai usar o que a gente aprendeu de transformador e o que a gente está aprendendo agora de retificador. A primeira coisa é usar o transformador, né? Então, digamos que aqui no exemplo, a minha tensão de entrada é o V1, que é 220 volts. Esse 220 vai passar por um transformador abaixador de relação 10. Aqui eu até facilitei porque eu não coloquei, né, as espiras. Eu já botei logo a relação. RT igual a 10. Ou seja, eu vou abaixar esse valor 10 vezes. Então, pessoal, não tem muito o que fazer, né? É muito simples. Se a gente for parar para pensar na equação do transformador, você vê que V1 sobre V2 é igual a RT, que era obtido, né, dividindo o número de espiras. Como eu já dei o RT, é só você jogar direto, né? V1 é 220, V2 é o que eu quero, e RT é 10. No caso aqui, V2 vai ser igual a 220 sobre 10, que vai dar igual a quê? 22. Então, beleza, a gente já tem a tensão no secundário, tá ok? Que é 222 volts alternado, tá? Porque ainda não está contínuo. Depois que você chega em 22 volts nesse ponto aqui, você pode esquecer o transformador. É como se você tivesse um novo circuito, ó, só do secundário, que vai ter o diodo, né? E a resistência. E aqui, né, vai ter a fonte de corrente alternada, que é 22 volts. Esse é o novo circuito após o transformador, após você transformar a energia de entrada de 22 volts, né? Bom, a gente vai ter aqui o diodo 1 e a resistência, né? Bom, para resolver esse circuito aqui alternado, a gente vai usar a fórmula que a gente aprendeu no slide anterior, tá? Galera, é só aplicar a fórmula, então a tensão, né, em corrente contínua, que vai estar aqui no diodo, no resistor, ele vai ser igual a tensão de pico menos a tensão do diodo sobre a resistência. Opa, desculpa, pessoal, sobre π, né? Deixa eu colocar aqui o π. E aí é só resolver. Como tá ficando muito grande aqui, ó, para vocês verem como não é difícil, tá? É só a gente usar as fórmulas. Então, se você for usar as fórmulas, ó, o primeiro passo é aquele que eu fiz do transformador. Achou a corrente de 22 volts, a tensão 22 volts. Segundo passo é achar a tensão de pico de V2, porque a fórmula, né, utiliza a tensão de pico. Eu vou colocar a fórmula aqui, ó. A fórmula da corrente contínua retificada
ela usa a tensão de pico, né? Cadê? Vp menos Vd sobre π. Essa é a fórmula. Então, para eu achar a tensão em corrente contínua, eu vou ter que ter a tensão de pico no secundário, que é a tensão que a gente obteve de 22. Essa aqui é a tensão eficaz. A gente viu na aula passada que existe tensão eficaz e tensão de pico. A tensão de pico você acha multiplicando a tensão V2 que a gente obteve por raiz de 2. Tá? Aqui tá... aqui tá errado, só um momento. Isso aqui é 22 vezes raiz de 2, né? Que vai dar 31,12. Agora sim. Então, né? A tensão de pico é essa, 31,12. Aí é só aplicar na fórmula. VCC igual a V de P menos VD, que é a tensão de pico, menos o diodo, dividido por π. Por que menos o diodo? Porque o diodo, né, tem uma tensão, né? Então você tem que subtrair por essa tensão do diodo. Bom, aqui a gente já tem Vp, que é 31. Tensão do diodo é o diodo de silício, né? Tensão no diodo de silício é 0,7 volts. Isso aqui é óbvio, né? A gente já viu nas outras aulas, né? E π, pessoal, π é uma relação, né? É uma constante, né? Obtida, né? Matematicamente, cujo valor é 3,14. Vocês vão usar π em diversas áreas aí da matemática e física, tá? O valor de π é 3,14, tá? E aí é só substituir, né? Eu vou substituir aqui. Vp, que é 31,12, menos 0,7, dividido por π, que é 3,14, né? Eu acho que eu acabei nem fazendo, mas vamos fazer aqui rapidinho. 31,12 menos 0,7. Não, 31,12 menos 0,7. 30,42. Aí você divide por π, que é 3,14. Vai dar 9,68. Então essa é a tensão, né, pós-retificação, né? No caso é 9,66. VCC, agora sim, né? Então, o que a gente obteve aqui? A gente entrou com uma corrente alternada, transformou ela para o nível de tensão baixo e depois retificou, e o valor final foi 9 volts,66, né? Em corrente contínua. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer outros exercícios e vai ficar mais claro, tá bom? Eu sei que é um pouco complicado. Bom, aí a gente também fez, né, o circuito na prática, né? Que é na simulação aqui usando o Tinkercad. Vamos lá revisar o que a gente fez. Vamos ver um pouquinho aqui de simulação, né? Que essa parte matemática sei que é um pouco difícil. Mas vamos aqui. Não, esse aqui foi outro exercício. Esse aqui é da onda completa que eu fiz com a 201, né? Com a turma 201. Pois, se eu não me engano, a gente fez uma simulação aqui, né? Com um osciloscópio. Então vamos lá, pessoal. O diodo de... só para vocês terem ideia, o diodo retificador de meia onda é o mais fácil que tem, tá?
Porque observem aqui que a gente vai usar aqui um gerador de função, que a gente usou na aula passada, ó. Eu mostrei para vocês como que coloca aqui, a gente procura aqui, ó, gerador, né? Função, gerador de função, aí puxa, né, para o Tinkercad, aí procura o outro equipamento que a gente vai usar, que é o osciloscópio, puxa novamente para o Tinkercad, aí é só ligar os pontos, né, usando a protoboard. No caso, observem aqui que a gente primeiro viu, né, o que é a corrente alternada. Na verdade, eu nem precisava fazer isso, né? Vamos só ver, né, a corrente alternada aqui. Vou puxar um fio daqui para cá. Isso. Vou ligar a fase com o osciloscópio também. Vou colocar em marrom para não confundir. Beleza, aqui eu estou fazendo a simulação, né, do retificador de meia onda, do sinal senoidal, né? Isso aqui, esse experimento a gente fez na aula passada, né? Aí eu vou colocar aqui, tá aqui em 1 Hz. Como eu mencionei aqui, a frequência é a quantidade de ciclo por segundo. Se você reparar aqui no osciloscópio, você vai ver que o osciloscópio ele está embaixo você tem 1 segundo, né? Que é o tempo em que ele está aparecendo esse sinal, ó, 1 segundo. A gente tem uma figura completa do sinal senoidal em 1 segundo. Logo, ele é 1 Hz. Se a gente for aumentando a frequência, eu botei 2 Hz agora. Quantas figuras a gente tem? 2 figuras. Se eu colocar 10 Hz, né? Mudei a frequência do sinal. Você vai ter 10 figuras, tá? Em 1 segundo. E assim sucessivamente, né? Tá ok? Mas eu vou trabalhar aqui com 2 Hz pra gente ver bacana o sinal. Que dá pra ver legal, né? 2 sinais aqui tranquilo. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com ele se a gente adicionar um diodo. Observe que aqui eu tô colocando um diodo aqui, mas eu estou medindo da corrente passar pelo diodo. Depois que ela passa por diodo, né, eu vou pegar o sinal do catodo dele, né? Então eu vou puxar aqui um fiozinho para o catodo do sinal senoidal, do diodo, quer dizer. Observem que as cores, né, eu coloquei azul e marrom para corrente alternada, que é fase neutro, digamos assim. E agora que retificou, eu vou usar aqui vermelho e preto. Isso aqui é uma característica interessante dos sinais, né? Então observem que, vendo pela protoboard, o primeiro osciloscópio está medindo o que, ó? Lembrando que aqui na protoboard, essas primeiras linhas, todas elas são interligadas. Então, se eu coloco um fio aqui no primeiro ponto e puxo um fio aqui desse ponto que está indo para o osciloscópio, todos esses pontos são os mesmos pontos. Então, se eu colocar um fio aqui e outro bem aqui, eu estou ligando esses dois fios por meio da protoboard. Mas isso só acontece nas linhas aqui superiores. Nas colunas a relação já é inversa. Pois é, aqui eu já estou, então eu estou pegando antes do diodo e aqui eu estou pegando depois do diodo. Então, quando eu for iniciar a simulação, você vai ver a retificação em meia onda, né? Espera-se, né? Então tá bem aqui, né? Observem aqui no experimento que o que foi que aconteceu aqui, né? Você tinha um sinal de entrada alternado, senoidal, e você tem agora um sinal contínuo, digamos assim, entre aspas, em meia onda. É entre aspas porque ele ainda não está completamente contínuo, porque ia ter que passar pelo filtro, mas a ideia nossa aqui é só ver a retificação. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? O que mudou de uma figura para outra? Quem poderia me dizer?
Professor? O que que mudou de uma figura para outra? Nesse caso aí. Aqui uma tá indo até lá embaixo, a outra tá indo só até a metade. Exatamente, Ray. O que acontece aqui no caso é que, como eu passei a primeira figura, eu tô pegando, é como se eu estivesse medindo direto da tomada. Tá, ok? Não façam isso, tá? Só para deixar claro. E a segunda figura, eu passei, né, um diodo no circuito que eu estou usando na tomada. Então, aqui você vê que aqui é o sinal senoidal puro, né, que vem da tomada da residência, por exemplo. E aqui já é o sinal cujo diodo ele cancelou, né, vamos usar esse termo, os sinais negativos. Lembrando, né, que aqui você tem zero no centro e você tem positivo e negativo nas extremidades, né? E zero aqui no centro. E como a gente estudou diodo, o diodo ele só funciona se o sinal for positivo. Ele só polariza diretamente se o sinal for positivo. Quando que o sinal é negativo? Quando ele está inverso ao diodo. E quando o sinal está inverso ao diodo, o diodo está polarizado inversamente. Isso aí a gente viu nas outras aulas. Então, o diodo ele só vai polarizar, né? Ele só vai passar a corrente se tiver o sinal positivo. Daí, né, a origem, né, desse sinal aqui do lado direito. Então, aqui é antes de passar pelo diodo, o sinal alternado, e aqui é depois de passar pelo diodo. Então, dá para reparar, né, que o diodo eliminou os valores negativos. Onde era negativo, agora é zero, tá? Beleza? Então essa é, né, para vocês verem que mesmo os cálculos difíceis e tal, a explicação prática, né, ela é simples, né? O diodo ele retificou, né, o sinal. Só que, pessoal, na prática também, esse tipo de retificação ele não é muito útil, porque a gente perde energia, né? Onde era para a gente estar aproveitando esse sinal negativo, a gente não aproveita. Então fica 0 volts nesses pontos aqui. Então, quando fica 0 volts nesse ponto, na prática o que acontece? Eu vou mostrar para vocês também, né? Se a gente colocar, vou tentar fazer aqui. Aqui é só a análise do sinal. Agora a gente vai fazer a análise utilizando um componente elétrico. Um componente elétrico que a gente pode usar a lâmpada, né? Vamos colocar aqui uma lâmpada. Vamos ver o que tem. Então eu vou usar uma lâmpada aqui, né? Em paralelo, né? Eu vou puxar o fio do osciloscópio também para a lâmpada. Deixa eu ver como é que eu faço aqui de uma maneira bacana. Eu vou botar em cima do osciloscópio que eu acho que vai ficar legal. Observem, cada sinal agora eu vou representar também uma medição numa lâmpada. Vou passar aqui por baixo, ó. Não vai dar para vocês verem a ligação, mas eles estão ligados, viu? É porque passa por debaixo do osciloscópio aqui, no caso, né? No programa. Mas eles estão conectados. Estou ligando cada terminal em um ponto. Aqui ó, é o que aconteceu com a lâmpada. Depois de retificado, você vê que ela está aproveitando a lâmpada que está com circuito com diodo. É essa aqui do lado direito, né? E a lâmpada que está com o circuito sem o diodo é do lado esquerdo. O que dá para notar? Que o diodo, ele tem uma... Dá para ver que a lâmpada com diodo, ela está piscando, né, mais devagar. Dá para vocês verem aí, pessoal?
Sim, professor. Tá ok. Então o que está acontecendo? Eu estou perdendo energia que eu poderia estar usando, tá? Então a ideia aqui, na verdade, era essa lâmpada ficar ligada o tempo todo. A ideia da retificação era eu conseguir de uma forma que ela fique o tempo todo ligada, tá? E não ficasse variando, né, a polaridade. Então, o retificador de meia onda, embora ele retifique, né, ele só deixe passar corrente positiva, né? Ele ainda não é, né, ele ainda não é ideal, porque ele deixa de aproveitar a energia. Então, o próximo tipo de retificador que a gente vai ver é um retificador que aproveita também, né, a energia negativa que ele elimina, né? Então ele vai tentar aproveitar essa energia e ele vai tentar rebater para o positivo. Então ele vai tentar rebater o lado negativo para o positivo usando algumas estratégias que eu vou passar para vocês, tá? Esse é o retificador de meia onda, tá bom? Sobre a matemática, pessoal, eu sei que é difícil explicar assim de forma remota, tá? A gente não tem quadro e é bem complicado. Mas a gente vai tentar fazer mais exercícios com calma, entendeu? Eu sei que não é muito fácil de pegar de primeira. Mas eu acho que no próximo exercício vai ficar mais fácil de vocês entenderem a parte matemática, tá? Eu acho que eu nem vou cobrar transformador também para não dificultar mais. Vamos usar só mesmo a retificação, né? O próximo assunto, né, pessoal? Deixa eu ver o horário aqui. Eu acho que dá pra iniciar, né? O próximo assunto é o retificador de onda completa. A gente estava vendo o retificador de meia onda. O retificador de onda completa, como vocês estão vendo no slide, ele vai entrar com um sinal alternado, como a gente estava entrando, e vai sair agora com sinal retificado, e observe o que aconteceu. O que mudou aqui? Esse sinal negativo, eu rebati para cima, e ele ficou o quê? Positivo. Então eu vou ter só sinais positivos e eu vou aproveitar tanto a subida quanto a descida do sinal alternado. Por isso o nome onda completa, porque eu estou aproveitando a onda senoidal completamente, tá? Esse é o resultado aqui, ó. Beleza? Então, enfim, ela é o processo, né? Vamos ler aqui um pouco o slide. É o processo de transformação de corrente alternada em corrente contínua que permite o aproveitamento dos dois semiciclos de tensão. Semiciclo, para quem não está entendendo, é essa onda aqui superior, é um semiciclo, que a gente chama de semiciclo positivo. Já a onda aqui negativa é outro semiciclo, que a gente chama de semiciclo negativo. Então você tem o semiciclo positivo e o negativo. Ele vai aproveitar os dois. No retificador de meia onda eu aproveitava só o positivo. Esse tipo de onda completa ele pode ser executado por dois tipos de configurações. Um usando um tal de transformador de derivação central e outro usando diodos em ponte, tá? A gente vai começar estudando o retificador de onda completa com transformador com derivação central. Esse tipo de retificador de onda completa, ele pode ser chamado também de center tape. Ele é um retificador bem robusto e caro, tá? Tanto é que não é muito utilizado. É mais utilizado o retificador de onda completa com ponte. Mas a gente tem que estudar os dois tipos, beleza? Então, o center tape, ou retificador de onda completa com transformador com derivação central, a gente usa mais center tape porque é mais fácil, né, de falar. O retificador de onda completa por center tape, a gente vai ter um transformador, como a gente já viu anteriormente, só que no centro dele você vai ter uma ligação com o terra, tá? Com aterramento, tá? Um ponto comum, tá? De referência. Na prática, o que acontece quando eu faço isso? Na prática, quando eu coloco esse terra no meio do transformador, faz com que o sinal que sai do transformador ele se derive em dois. Daí o nome derivação central.
Então você vai ter um sinal aqui em cima e outro sinal aqui embaixo, tá? Quando que você vai ter o sinal de cima? Quando o semiciclo for positivo. Quando você vai ter o sinal de baixo? Quando o semiciclo for negativo. Mais ou menos isso, tá bom? E aí é a dificuldade, né, pessoal, de abstrair. Mas o que vocês têm que entender é só isso. Ele tem um transformador com uma derivação no meio, gera dois sinais, e você também vai ter agora dois diodos, tá? O diodo 1 e o diodo 2, e vai ter a carga. Beleza? Então na próxima aula a gente vai ver aqui também o funcionamento desse transformador, e vocês vão ver, né, por semiciclo. Você vai ver o funcionamento pelo semiciclo positivo, que ele vai ter um percurso que ele vai percorrer, e pelo semiciclo negativo, que ele vai ter outro percurso que ele vai percorrer. E no final, você vai ter esse sinal aqui, ó, completo e bem bonito, que é o sinal corrente contínua de onda completa. A gente aproveitou toda a onda. Show! Isso aqui é muito bonito. Beleza, pessoal? Então a gente continua amanhã, e amanhã a gente espera finalizar esse conteúdo, tá bom? E aí eu vou passar a lista, né, para avaliação 2, para a gente fazendo, tá ok? Então Beleza, professor. então é isso, pessoal. A gente continua amanhã. Desejo a todos um bom dia, e quem for participar da eleitiva a gente se encontra mais tarde, tá ok? Então até mais. Tchau, tchau.